Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem como intuito justamente levar até você um conhecimento bíblico profundo para mostrar aquilo que realmente o texto quer ensinar. E eu já quero dizer a você que eu estou num ambiente aqui diferente, eu estou no estado do Paraná. Eu vim depois de horas e horas e horas de ônibus dessa madrugada, cheguei hoje pela manhã, estou aqui gravando para vocês porque eu não quero deixar um dia sequer vocês sem esse aprofundamento bíblico, beleza? O texto de hoje, ele é muito interessante. Ele está presente lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Trata-se da segunda narrativa daquilo que é conhecido como a multiplicação dos pães. Exatamente, é isso que você ouviu. Dentro da narrativa de Marcos, duas vezes há este milagre sendo narrado, ok? O primeiro está lá no capítulo 6, a partir do versículo 30 até o 44. Neste, Jesus, então, ele alimenta 5.000 homens. No que agora nós vamos estudar, Jesus alimenta 4.000. E aí nós vamos entender quais são as diferenças mais importantes e qual é o significado, qual é a importância dessa segunda narrativa, beleza? Antes, eu quero pedir que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar esse vídeo, além de checar aí se você está inscrito no canal e se ativou também o sininho para as notificações. É muito importante que você faça isso, porque às vezes o YouTube vai desligando, desinscrevendo algumas pessoas. Então dá uma olhada aí para você ter certeza que você vai receber, não é, aqui os nossos vídeos, beleza? Ok, vamos então ler o texto que diz assim: Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se juntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão se assentasse pelo chão e, tomando 7 pães, deu graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. E eram cerca de 4.000. E então os despediu. Imediatamente, subindo para a barca com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Bom, pessoal, nós estamos aqui diante, então, daquela que será a segunda multiplicação dos pães. O que nós já destacamos de cara aqui? O fato de que a primeira multiplicação, Jesus a realiza num ambiente judeu, ou seja, no lado que era habitado na sua ampla maioria por pessoas oriundas do judaísmo, ok? E isso do lado do quê? Do lado do Lago da Galileia, tá bom? Agora, Jesus está em outro local, do outro lado do lago, numa região pagã, muito provavelmente a Decápolis, porque se você vem acompanhando aqui o estudo diário do Evangelho de Marcos, nós vimos que no texto anterior, Jesus foi para a região pagã, a região composta por 10 cidades conhecida como Decápolis, ok?
Então esse dado é muito importante. Então Jesus, em Marcos, realiza uma multiplicação no lado judeu e outra multiplicação no lado pagão. E isso é muito significativo e nós vamos acompanhar exatamente esta profundidade aqui no texto de hoje. O versículo 1 começa com o naqueles dias. Esse naqueles dias, pessoal, é justamente uma solene introdução, uma fórmula muito importante utilizada dentro do texto bíblico, sobretudo aqui no caso dos evangelhos, tá? E ele está sempre colocado justamente quando um evento significativo vai ser narrado. Então, isto está, portanto, sendo colocado aqui. Nós temos, por exemplo, o uso desta mesma construção em outros locais onde Jesus realiza coisas também muito importantes, tá bom? Por exemplo, lá no próprio capítulo 13, versículo 17, do versículo 24 e versículo 32 de Marcos, tá bom? Isso vai aparecer. E aí o texto continua. Novamente uma grande multidão se ajuntou. Aqui, grande multidão é similar à designação que está no capítulo 6, versículo 34, no texto, não é, de Marcos, na narrativa da primeira multiplicação dos pães, tá bom? E aí, o que é interessante é que aparece aqui o advérbio novamente, tá? Parece, portanto, fazer uma ligação com a primeira narrativa de multiplicação que nós, inclusive, já estudamos aqui no canal. E aí o texto diz, e não tinha o que comer, por isso ele chamou os discípulos. Aqui há uma diferença entre a primeira narrativa e a segunda. Na primeira, quem percebe que aquela multidão já não tinha o que comer eram os discípulos, foram os discípulos. Aqui, Jesus já de cara é que percebe isso. E aí o texto continua, e disse-lhes, tenho compaixão da multidão. É muito interessante que aqui é o mesmo verbo que aparece no capítulo 6, versículo 34, quando diz que ele teve compaixão lá na primeira narrativa. Agora, o que é bastante interessante é o que vem agora. Porque o que vem agora é um tanto distinto daquilo que está na primeira narrativa. Jesus continua, porque já faz 3 dias que está comigo. Ora, aqui há uma referência, portanto, aos 3 dias. Isso chama muita atenção. Agora, esse número de 3 dias, ele está ligado justamente dentro da narrativa de Marcos, algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, em todas as predições que Jesus faz em Marcos da sua paixão, 3 dias vão aparecer. Então, nós temos isso no capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículos 33 e 34. Ademais, também aparece este número de 3 dias em 2 outros locais do Evangelho de Marcos, quando Jesus está falando da destruição e da reconstrução do Templo de Jerusalém, que seria em 3 dias, no capítulo 14, versículo 58, no capítulo 15, versículo 29. Agora, claro, há aqui que tipo justamente de significado isso? A gente pode simplesmente entender isto como uma jornada longa. Mas também, se nós olharmos para o Antigo Testamento, lá, frequentemente, 3 dias são a antecipação de um evento significativo. Gênesis, capítulo 30, versículo 36, Êxodo, capítulo 3, versículo 18,
capítulo 5, versículo 3, capítulo 8, versículo 27, Números, capítulo 10, versículo 33 e Josué, capítulo 1, versículo 11. Tá? É muito interessante isso. E também uma jornada de 3 dias trata-se também de ser, no Antigo Testamento, um período de fome. Olha que dado interessante, ao mesmo tempo que precede também eventos importantes. Lá em Samuel, nós temos isso, não é? Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 12, e também em Esther, capítulo 4, versículo 16. Então o autor está preparando o cenário aqui. Um evento significativo vai acontecer, essas pessoas estão também com fome. E o texto ratifica isso, colocando nos lábios de Jesus, e não tem o que comer. E aí o versículo 3 continua: se eu os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Aqui há um dado muito interessante. Na língua grega, tá? A construção que está colocada aqui é bastante importante, porque é uma construção, pessoal, que vai justamente designar o fato de uma distância muito longa, porque diz que eles vieram de muito longe, tá? Então, isto aumenta a tensão da narrativa. Mas há um outro dado bastante importante que nós precisamos ressaltar. Dentro da tradução grega do Antigo Testamento, a famosa Septuaginta, ou tradução dos 70, sempre eu falo dela aqui, qualquer hora eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês. Quando nós olhamos lá em Josué, capítulo 9, versículo 6, e também lá em Isaías, capítulo 60, versículo 4, esta frase designa justamente as pessoas que não tinham a fé judaica, portanto, os gentios ou pagãos. E é muito interessante porque esta expressão vai ser assimilada pela igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, capítulo 22, versículo 21 e Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Percebe? Então aqui Jesus está falando justamente a respeito dos gentios. Lembra que ele está agora em território gentio, território pagão? Olha como a narrativa vai trazendo para nós o seu significado. E aí o versículo 4 continua. Seus discípulos responderam: como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Pessoal, olha só. Lá no capítulo 6, versículo 37, Jesus já havia multiplicado o pão e alimentado 5.000 pessoas. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aliás, aqui os discípulos parecem ter se esquecido disso. Os discípulos ainda não tinham compreendido que Jesus tinha esse poder, que Jesus podia realizar esse sinal. E é muito interessante que essa narrativa ela vai ser, não é, construída até chegar lá no processo narrativo de Marcos, no capítulo 8, versículos 18 e 19. Já na parte central do evangelho, quando Jesus vai dizer: tende olhos, não vedes? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000 e quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Então olha só que dado interessante. Lá na frente vai aparecer justamente a referência a isso. Os discípulos parece que tinham esquecido, perdido a memória da ação de Jesus. E aí vem o versículo 5. Quantos pães tendes? Responderam 7. 7 é um número popular. Na primeira narrativa são 5 pães e 2 peixes, número 7. 7 comumente é compreendido como o número da plenitude e da perfeição. Mas também, isso é preciso ser dito, trata-se de um número ligado a Noé. Sabia disso? Noé, ele recebe 7 mandamentos
para fazer uma aliança com Deus. Isto está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 4 até o 7. E nesse sentido, o número 7, ligado a Noé e a aliança feita em Noé, pode se referir aos gentios, aos pagãos. Ademais, é preciso compreender que, quando nós vemos o texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, versículo 3, 7 diáconos serão escolhidos, e todos eles com nomes gentios, com nomes gregos. Olha só, se referindo, portanto, não é, aos pagãos também aqui, que agora podem fazer parte da aliança com Deus. O número 7 também lembra Apocalipse, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas que estão colocadas na Ásia Menor, estão lá situadas. Local pagão também. E por fim, as 7 nações de Canaã, nações pagãs. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 19, isso é retomado, e em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 também. Olha como o texto ele vai sendo construído pelo seu narrador. E ele vai apontando justamente para este fato de que Jesus vai ao encontro não só dos judeus, mas de todas as nações. E aí o texto continua: mandou que a multidão se assentasse pelo chão. Aqui o que nós temos é justamente, não é, o banquete messiânico novamente sendo aludido. Isso eu já comentei no primeiro texto da multiplicação dos pães. Volta lá e dá uma assistida. Tomando 7 pães, deu graças, partiu-os, deu aos seus discípulos. Então aqui Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão e dá aos seus discípulos. Há aqui algumas variações em relação aos gestos de Jesus, lá no capítulo 6, versículo 41, na primeira multiplicação, que são bastante significativas, tá? No capítulo 8, versículo 6, há uma omissão da atitude de Jesus de olhar para o céu neste momento, tá bom? Esse dado é bastante interessante. Agora, aqui, nós temos uma palavra que faz todo sentido, sobretudo se você é católico, tá? Porque neste momento, quando o texto diz deu graças, o que está em grego é eucaristessas. Eucaristessas vem justamente de eucaristia. E eucaristia significa justamente ação de graças. Olha que dado interessante aqui. Então, nesse momento, Jesus dá graças e não abençoa o pão como ele fez na primeira multiplicação. Depois, aqui estão presentes gestos e, sobretudo, palavras que estarão de modo mais ligado, mais profundamente, àquilo que será a última ceia, dentro da narrativa de Marcos, no capítulo 14, versículos 22 e 23, e a linguagem que está aqui presente nessa segunda multiplicação dos pães é mais próxima da linguagem que o apóstolo Paulo ele faz referência lá justamente em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. E aqui nesse sentido, não é, nós podemos dizer que eucaristia ou render graças a Deus como um dos pontos fundamentais da celebração da partilha do pão, tá? E depois, claro, na última ceia do corpo e do sangue do Senhor, seja um dos pontos mais importantes para a gente ter noção do que é a celebração eucarística. A celebração eucarística é uma ação de graças a Deus Pai, tá? É muito interessante isso. E é claro, esse milagre também, assim como o primeiro, vai nos recordar o fato de que Deus alimentou o seu povo no deserto. Alimentou o seu povo quando ele estava no seu processo de êxodo, de saída da escravidão para a terra prometida.
E aí o texto continua, versículo 7, tinham ainda alguns peixinhos, depois de os ter abençoado, então aqui Jesus abençoa os peixes, né? E aqui então isso lembra o que está na primeira narrativa, deu também aos seus discípulos para que eles pudessem distribuir. Eles comeram e ficaram saciados. Esta é uma caracterização, não é, que aparece também na primeira narrativa, no capítulo 6, versículo 42. E aí há, claro, aqui nesse sentido, não é, os 7 cestos que são recolhidos, e isso é um número importante aqui, tá bom? Porque vai retomar o número 7 novamente, e cestos aqui é uma palavra diferente do cesto da primeira narrativa. Da primeira narrativa é kofinos, o termo. Aqui é spires. E spires é um tipo de cesto mais elegante, mais fino, tá bom? Esse dado é muito interessante. E neste caso, tá? Essa diferença aqui, ela chama-nos a atenção, mas a gente não sabe exatamente o porquê que ela aparece, tá bom? Aí o texto continua dizendo que eram 4.000 aqueles que comeram. Agora, o 4.000 pode estar associado ao número 4, claro, mas o número 4 ele é associado aos 4 cantos da terra. Tá? E os 4 cantos da terra são justamente uma expressão para designação dos gentios, dos pagãos também. Tá bom? Então esse dado é muito interessante. Imediatamente, então, Jesus subiu com seus discípulos para o barco, tá? E aqui nós sabemos que é uma fórmula de transição frequentemente utilizada em Marcos, tá bom? E é sempre uma ocasião muito importante quando isso acontece para se fazer alguma revelação que tem um significado muito profundo, que é o que justamente vai acontecer na sequência da narrativa. Depois, diz o texto que Jesus partiu para a região chamada Dalmanuta. Nós não sabemos onde é essa região da Dalmanuta, tá bom? Não existe nenhum local que seja chamado dessa forma, embora, tá, exista quem associe este lugar às montanhas de Magadã, tá? Há um manuscrito, inclusive, que traz a variante textual aqui, ao invés de colocar Dalmanuta, coloca Magdala, tá? Que é próximo dessa região também das montanhas de Magadã e assim por diante. O que nós destacamos aqui, gente? Jesus vai ao encontro do gentil, Jesus vai ao encontro do pagão, e isso significa que ele vai ao encontro do diferente e os alimenta também, assim como ele alimentou os seus que faziam parte do seu povo, o povo judeu. E isso abre a nossa mente para entender que o reino de Deus, ele deve ser levado para todas as nações. Pensa nisso, estamos juntos, até amanhã, com a graça de Deus, firmes e fortes. Valeu!